Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar sobre a vida de um homem e de uma mulher chamado o homem Nabal e a sua esposa Abigail. Eu quero compartilhar com você esta mensagem para que Deus possa estar ministrando ao nosso coração como é bom a gente ser bondoso, a gente vem ser generoso com as pessoas que estão ao nosso lado, aquelas que procuram a gente, pede-lhe ajuda, e como é bom a gente poder ajudar as pessoas. E eu quero falar da atitude de Nabal, e eu quero falar também da atitude da sua esposa Abigail. Um exemplo muito grande é deixado aqui nessa passagem bíblica no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 25. E me chamou muito a atenção, porque isso aqui cabe a mim, a você que somos de Deus, aplicar no nosso dia cotidiano. Porque é muito bom a gente ter um coração voltado para Deus, porque quando a gente somos de Deus, com certeza nossas atitudes serão diferentes, porque nós temos um coração amoroso, nossas atitudes serão diferentes em meias circunstâncias, que assim vem de encontro com a gente, para a gente. E eu queria falar sobre isto, sobre a atitude de Nabal. E depois a sua esposa vem reparando, vem consertando o que Nabal havia feito de errado. Nabal chegou um dia, ele foi tosquear as suas ovelhas. E Davi ficou sabendo que Nabal, lá em Carmelo, ele estava ali junto com os seus homens, Nabal, tosqueando as suas ovelhas e fazendo uma festa. E Davi mandou 10 rapazes a mandar a seguinte mensagem a Nabal. E eu queria compartilhar com você. Que está escrito assim no versículo 4 do capítulo 25 de 1 Samuel. Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo: levem a minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimenta-o em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Quando Davi enviou os rapazes, Davi diz: diga exatamente isso para ele, que Deus o abençoe ele, que haja muita paz sobre a vida de Nabal, e que Deus abençoe a sua família, enriqueça ele muito. E quando os rapazes deram essa resposta a Nabal, deram esta mensagem a Nabal deu a resposta não sábia e com um coração arrogante. Ele disse para os rapazes. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm e não sabem de onde? Olha a resposta de Nabal. Davi protegeu os pastores de Nabal, não pegou nada que era de Nabal
enquanto os pastores de ovelhas, pastoreando as ovelhas perto de Davi, aonde Davi estava com os seus homens. Mas quando Davi soube que era dia de festa, que Nabal estava dando uma festa para os seus empregados, Davi pediu algo para ele. Olha, o que você puder, Nabal, nos dar, nós ficaremos gratos. E Nabal desprezou Davi, como se Davi não fosse nada, como se Davi fosse um rebelde fugindo da presença do rei Saul. Como são as pessoas ao ouvirem a respeito de alguém, possa fazer uma conclusão da vida de alguém da maneira que Nabal fez a respeito de Davi. Ele desprezou Davi, que mais uns dias adiante seria rei de Israel. Davi foi bom para ele. Davi protegeu os pastores de Nabal. Mas Nabal foi ruim ao responder desta maneira para os mensageiros de Davi. E quantas são as pessoas ao agirem são assim? Agem de má fé, com um coração duro, e não é generoso, não é bondoso, porque Deus tinha abençoado Nabal. Nabal era um homem rico, com muitas ovelhas, a palavra do Senhor diz, com muitas cabras. Não ia ser nada para Nabal se Nabal resolvesse ajudar a Davi e os seus homens, dando o que comer para os homens de Davi e para Davi. Mas Davi ficou muito bravo. Davi chamou os seus homens e disse: coloca agora a espada na cinta de vocês e vamos descer à casa de Nabal. Eu juro por Deus que até amanhã de manhã matarei todos os homens da casa de Nabal e todo o seu gado. Aí entra a esposa. Quando os mensageiros de Davi voltaram a Davi a dar a resposta a qual Nabal havia dado, um dos homens, um dos empregados de Nabal foi até Abigail, a mulher de Nabal, e diz: olha, se eu fosse a senhora, eu agiria depressa, porque Nabal é um homem que não tem jeito de conversar com ele. Ele é muito ignorante. Aconteceu que Davi mandou os mensageiros a Nabal, lá no Monte Carmelo, e pediu para que Nabal desse o que pudesse de alimento para Davi e os seus homens, e Nabal maltratou, desfez de Davi. Se eu fosse a senhora, disse aquele homem, aquele empregado, se eu fosse a senhora, agiria agora depressa, porque com certeza Davi é um homem guerreiro, e ele vai reivindicar isso. Não vai sobrar ninguém da sua família, minha senhora. Falando para Abigail. E Abigail, interessante, ela era uma mulher inteligente e sábia. Depressa ela falou para os seus servos, que estavam ali dando-lhe recado, dizendo: vai depressa. Pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheia de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uva e 200 bolos de figos prensados, e carregou em jumentos. E disse ao seu servo: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, ao seu marido. Quando
Abigail e os seus servos, levando mantimentos sobre os jumentos para encontrar Davi, que já vinha descendo contra a casa de Nabal. Quando chegaram numa ladeira, numa curva, Abigail deu de cara com Davi e os seus homens. E ela se prostrou diante de Davi e diz: não leve em conta a resposta de Nabal. Ele é um homem insensato, até o seu próprio nome diz. Culpada sou eu, meu senhor. Eu peço que você me perdoa. E Abigail disse exatamente, dizendo que Davi seria um homem abençoado, seria rei sobre Israel, e que todos os adversários de Davi, Deus tomaria conta e daria vitória a Davi. E ela diz: me perdoa, meu senhor, aceite o que eu estou trazendo de presente para você e os seus homens. Eu te peço. E Davi louvou a Deus, dizendo: eu louvo a Deus que o Senhor me pôs você a caminho até vir a mim, porque eu havia jurado que até amanhã de manhã não existiria mais nenhum homem, e eu mataria todos os homens da sua casa e todo o gado. Mas como você veio de encontro comigo, isto foi Deus que fez isto, para que eu não viesse pecar contra o meu Deus. E Davi aceitou o presente de Abigail. Olha para vocês ver como, quando uma pessoa quer ignorar a outra pessoa, qual é a maneira que essas pessoas agem? Agem igual Nabal, desfazendo daquele que Deus chamou e separou. Deus havia ungido o rei Davi e separado ele para ser rei de Israel. Mas ainda Saul era rei sobre Israel. Mas Abigail já sabia que Davi foi ungido por Deus e chegaria o seu tempo certo de se tornar rei de Israel. A mulher de Nabal sabia muito bem que Deus ia fazer isto, colocar Davi como rei. E a mulher de Nabal agiu corretamente, e Davi perdoou aquilo que Nabal havia feito por intermédio da sua mulher Abigail. Isto que é importante, meu irmão, minha irmã, meus amigos, que quando nós formos agir em alguma circunstância, que nós pedimos a Deus o discernimento e como nós deveríamos agir diante daquela situação. Nabal faltou ser generoso aos homens de Davi e a Davi. O que ele ia fazer falta? Um homem rico, um homem que poderia dar muitos pedaços ali de carne assada para os homens de Davi. E mais algumas coisas, porque era festa. Nabal estava dando festa para os seus trabalhadores, seus tosqueadores. Mas Nabal não reconheceu nada a ajuda de Davi, a proteção que Davi havia dado para os homens de Nabal enquanto estava naqueles dias lá em Carmelo junto com eles. Não pegou nenhuma ovelha de Nabal, não comeu nenhuma ovelha. Davi protegeu toda a riqueza de Nabal. E Nabal deu este pago a Davi, com essas palavras, rejeitando Davi, ignorando quem era Davi. Mas Nabal não. Mas, melhor dizendo, Abigail não, a mulher de Nabal não. Ela foi sábia
uma mulher inteligente. A palavra de Deus diz, uma mulher bonita, inteligente e sábia. E isso deixa um exemplo para mim e para você, meu amado. Para nós que somos de Deus, nós temos que ser assim. Antes de nós agirmos, nós temos que pensar e pedir para Deus: Senhor, me ajuda nesta hora. Me dá sabedoria, me dá um coração generoso, bondoso. Porque nisso nós seremos abençoados por Deus. Deus abençoará os generosos. Deus abençoará aquela pessoa que tem um coração bom. Aquela pessoa que pode ajudar e ajuda, Deus com certeza abençoará ela. E quase custou a vida de todos os trabalhadores na casa de Nabal por causa da sua resposta. Mas Abigail foi de encontro com Davi e Davi perdoou a ignorância de Nabal. Mas eu quero mostrar para você o que aconteceu com Nabal. Então, Abigail retornou a Nabal e ele estava dando um banquete em casa. Versículo 36. Ele estava dando um banquete em casa. Um banquete como rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o dia seguinte. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu de um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Davi não havia dado uma palavra de bênção, que Deus abençoaria Nabal quando enviou os 10 rapazes? As palavras de Davi disse assim: vida longa para o Senhor, Nabal, muita paz para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Está no versículo 6. Mas Deus assistiu tudo aquilo, a atitude de Nabal. E depois que a sua mulher pôde falar com Nabal, quando ele estava sóbrio, aquele homem deu um ataque, sofreu um ataque e ficou paralisado. Aquele homem sofreu um derrame e passado 10 dias ele morreu. Um coração duro, um coração perverso, a pessoa só tem que perder, ela nunca ganha. Porque todo o seu agir é um agir de maldade. E não é isso que nós temos aprendido com Jesus. Jesus nos ensinou que nós teríamos que ser generosos, bondosos. Quando alguém nos procuraria ou procurasse, a gente pudesse estender a mão a essas pessoas. Porque se nós, diz Jesus, der um copo de água fria para um dos meus pequeninos, Deus abençoaria aquela pessoa generosa pelo fato que deu um copo de água para um dos filhos de Deus. E se a pessoa recebesse um profeta na qualidade de profeta, esta pessoa também receberia o galardão do profeta. Com certeza o profeta tinha uma palavra direcionada para esta pessoa, da parte de Deus, e o abençoaria. Veja bem como quando a gente é perverso de coração, duro, insensato, realmente nada de bom vem acontecer com a gente. O que espera é a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar certamente ceifará, diz o Senhor Jesus.
Se nós plantarmos uma determinada semente de uma determinado fruto, se nós plantarmos laranja, nós não vamos colher abacate, vamos colher laranja. Se nós plantarmos o bem virá sobre as nossas vidas. Mas se nós plantarmos o mal também chegará em nossa vida. E eu achei muito interessante essa passagem bíblica. A atitude de Nabal e a atitude da sua esposa Abigail. Ela foi uma mulher sábia. E ela foi poupada da morte. Porque ela usou de misericórdia, de bondade para um homem de Deus. E Jesus nos ensina que não é só para um homem de Deus que nós devemos ser bondosos, mas todos aqueles que se achegam a nós. Que nós aprendemos isso, meu amado. Que seja uma lição para nós. Deus quer nos abençoar, nós somos a semelhança dele. Nós somos chamados para abençoar, ajudar as pessoas, estender a mão, conforme nós pudermos. Amém? Que esta palavra fique no teu coração. Não seja igual Nabal, mas seja sábios como a sua esposa Abigail. E que Deus possa estar ministrando ainda mais no seu coração. Seja bondoso, seja amoroso e abençoe as pessoas. Porque tudo que você plantar de bom, com certeza você colherá. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, meu amigo. Que Deus venha abençoar você e toda a sua família. Sejam sábios. Vamos agir como Jesus agiu. Um beijo no coração. Ficam com Deus. Até a próxima. Em nome de Jesus.